Olá, eu sou a psicóloga Eduarda Benvenuti e hoje eu vou comentar um pouquinho aqui sobre a série Adolescência da Netflix. Ela é uma das produções mais perturbadoras dos últimos tempos, e não é porque tem muitas cenas violentas ou cenas chocantes, mas sim porque ela é dolorosamente real. Ela é sobre um problema que acontece todos os dias no nosso mundo real e que é muito devastador. Como as comunidades online e a masculinidade tóxica podem arruinar a mente de um jovem vulnerável. Mas o que realmente aconteceu com o Jamie, que é o personagem principal da série? Ele já tinha um transtorno mental ou ele foi corrompido pelo meio? Hoje eu vou analisar como a psicologia por trás dessa história acontece e explorar a teoria até de que ele poderia ter um transtorno dissociativo de identidade. Bora lá? Antes de tudo, eu vou fazer um breve resumo, uma sinopse sem spoilers sobre a série para quem não viu. A Adolescência conta a história de um menino de 13 anos, um adolescente chamado Jamie. Ele é apresentado como um garoto tranquilo que vive em uma família tranquila e funcional. Só que no final do primeiro episódio, nós percebemos que não é bem assim. No primeiro episódio, a polícia invade a casa dele, porque um crime aconteceu, né? E o Jamie se tornou o principal suspeito desse crime. Mas o que realmente aconteceu? Ele fez isso conscientemente? Ele não fez isso? Ou será que havia algo mais profundo acontecendo? Agora, se você não viu a série, eu recomendo que você pause esse vídeo e vá ver a série, porque a partir de agora eu vou começar a falar sobre a série inteiramente, incluindo spoilers. No primeiro episódio mesmo, nós vemos, né, que o Jamie chega lá na polícia, chega desesperado, falando que ele não fez aquilo. Ele fala com muita convicção que ele não fez aquilo, ele não cometeu aquele crime, e todos começam a acreditar nele, né? Principalmente a família dele, que via ele como um menino bom, um menino que jamais faria algo do tipo. Então, a série te coloca em uma posição, né, como espectador, de muito choque, porque você está vendo aquilo e você começa a pensar. Nossa, essa abordagem dos policiais é mesmo necessária? Ele é apenas um garoto de 13 anos. E você começa a realmente ficar com dó dele e acreditar que ele não fez aquilo. Mas, para a surpresa de muitos, pelo menos a minha, no final do episódio, os policiais mostram um vídeo que mostra que o Jamie seguiu a vítima, chamada Katie, que era uma menina de 13 anos que estudava na escola dele, por algumas ruas até que finalmente chegou a conversar com ela, e no vídeo mostra que primeiro ela empurrou ele no chão, e aí ele levanta do chão rapidamente, com muita raiva, e empurra ela para o chão, pega uma faca, e vocês já sabem. Então, aquela cena é chocante para o espectador, porque eu acredito que ninguém estava realmente esperando aquilo, sabe? Ele realmente fez aquilo. Essa série se coloca como uma série que quer te causar essa angústia, sabe? É algo proposital dela. Mas vamos entender um pouco então sobre cada episódio, antes de eu falar sobre o diagnóstico do Jamie e também sobre o que eu penso como psicóloga da série. Eu já falei basicamente sobre o que acontece no primeiro episódio da série, mas cabe aqui eu falar sobre os outros também. No segundo episódio, nós vemos o policial do caso, né, os dois policiais, indo na escola do Jamie e entrevistando alguns alunos, entre eles a melhor amiga da vítima, que se mostra completamente devastada. O filho do policial, que estuda naquela escola, ele é um adolescente um pouco maior, mas ele dá dicas importantes para a investigação. E o melhor amigo do Jamie, chamado Ryan. O outro melhor amigo do Jamie, Tommy, não aparece na série. O filho do policial, ele dá dicas muito boas para a investigação através do Instagram. Por quê? Porque o policial no primeiro episódio viu que a Katie comentava algumas fotos do Jamie e achou que aquilo era uma interação amigável, comum. Só que na verdade o filho dele conta para ele que não, aquilo era uma forma de webbullying, bullying online, que a Katie, através do Instagram do Jamie, comentava vários emojis que estavam chamando ele, né, de maneira indireta através desses emojis, de alguém incel, ou seja, um celibatário involuntário. Uma pessoa que, por mais que ele gostasse de mulheres, ele nunca poderia ter mulheres, ou então uma pessoa que não gostava de mulheres. E esse bullying da Kaylee, né, começou sendo propagado por ela, é claro, mas com o tempo, os outros alunos da escola começaram a praticar bullying com o Jamie também, até mesmo fisicamente. Já o Ryan, amigo do Jamie, nós podemos ver através desse segundo episódio, né, que ele tem uma personalidade bastante difícil de lidar, ele chega até a fugir da polícia para não ter que fazer o depoimento, e se mostra cada vez mais frio com aquilo. Por quê? Porque a arma do crime, na verdade, era dele. A faca era dele. Ele disse ter dado ao Jamie apenas para assustar a menina. Então nós podemos ver através da personalidade, do que ele fala, né, que, na verdade, ele também é como o Jamie, né? Ele também é alguém que está envolto nessas comunidades misóginas. Mas espera aí, como assim ele está envolto? Realmente o que a Katie falou era verdade? A partir do terceiro episódio, nós podemos confirmar que sim.
O Jamie realmente estava em comunidades assim. Durante a série, né, o quarto episódio principalmente, nós vemos a abordagem da família dele. Nós vemos que é uma família completamente funcional, uma família tranquila, né? Que eles realmente amavam muito o Jamie, ainda amam. E nesse quarto episódio, que eu vou falar antes do terceiro, nós percebemos que o Jamie, na verdade, sempre foi um garoto tranquilo. Ele chegava em casa, né, da escola, ia para o quarto dele e ficava lá por horas, assim, no quarto fechado, só que os pais nunca desconfiaram de nada, acharam que estava tudo tranquilo. Com o tempo, nós percebemos, né, que na verdade não estava, que ele estava envolto nessas comunidades online misóginas. Que ele também assistia muito pornografia, pelo visto. Mas no quarto episódio, eu achei esse episódio de tremenda dor, né? Eu, inclusive, chorei nas últimas cenas, porque você consegue ver que, mesmo 7 meses depois do Jamie preso lá, né, em um centro de reabilitação, algo do tipo, para pessoas que têm transtornos, possivelmente, os pais do Jamie, eles se sentem muito mal e se sentem muito culpados. Eles acabam se tornando vítimas da sociedade também, né? Porque muitas pessoas ficam excluindo eles, vão fazendo bullying com eles. Alguns meninos picham na van do pai do Jamie, que é a van que ele trabalhava, que ele era um pervertido. Então, nós podemos ver que a família está em tremenda dor ali, né, naquele momento, porque apesar dele ter feito aquele crime, ele era o filho amado deles. Eles chegam a falar justamente sobre como eles deveriam ter sido pais melhores, eles começam a se perguntar se eles erraram. Então é uma coisa que te dói muito assistir, porque você sabe que não foi culpa deles, sabe? A família se mostra como completamente funcional, apesar de alguns ataques de raiva do pai. Que nesse episódio você consegue ver bem que o pai não consegue regular bem as emoções dele. Mas durante a série, tanto a mulher dele, né, no quarto episódio, quanto o Jamie no terceiro episódio, falam que o pai não tinha muitos ataques de raiva, que eram coisas raras de acontecer. Então, eu não acredito que isso seja algo rotineiro, né, que tenha influenciado o Jamie de certa forma. Agora, quanto ao terceiro episódio, né, voltando a falar dele, esse episódio mostra então que o Jamie realmente participava de comunidade online e a gente consegue ver como a internet então impactava nele, né, porque ele já sofria bullying, já se sentia excluído. Então, quando ele encontrou esses grupos misóginos, ele viu uma oportunidade de pertencimento e essa masculinidade tóxica que ele absorveu, né, reforçou muito essa ideia de que ele deveria reprimir as emoções dele e transformar a sua dor em raiva. E isso não é ficção. Na vida real, muitos jovens entram nessas comunidades e saem completamente transformados. Então, é muito importante, né, que a gente consiga entender isso. O Jamie, ele sempre teve essa necessidade de pertencimento, ele conta muito isso para a psicóloga, e dá para perceber na última cena dele com a psicóloga, em que ele fala para ela: Você gosta de mim? Você gostou de mim? Por que você quer terminar as sessões comigo? Sabe? Ele realmente se mostra ali como alguém que busca certa validação da psicóloga, assim como ele buscou da Katie, né, ao tentar sair com ela. A história dela, né, é que ela sofreu bullying numa época da escola. Porque nudes vazaram dela, né? Fotos íntimas. E o Jamie foi o único que tentou acolher ela e tentou. Ele viu que ela estava vulnerável, ele chegou a afirmar isso. E tentou chamar ela para sair, só que ela respondeu que não estava tão desesperada assim. E isso foi o motivo, inclusive, para o bullying dela ter começado com ele. Então nós podemos ver que isso deixou ele completamente machucado, né? E fortaleceu o ódio dele contra as mulheres. E ele busca essa validação por mulheres, justamente. Ele tem certo afeto pela família dele. Mas aí é que tá. Ele realmente amava a família dele ou ele só não queria ser abandonado pela família igual ele não queria ser abandonado pela psicóloga? E aí é que entra a nossa parte do diagnóstico do Jamie, né? Que além do medo do abandono e da necessidade de validação que ele tinha, ele também apresentava alguns sintomas que são característicos do meu possível diagnóstico do Jamie, né? Que seria o transtorno de personalidade borderline. Eu quero deixar claro aqui, né, que a série só teve 4 episódios e não avaliou profundamente o Jamie, então eu considero impossível fazer um diagnóstico dele, porque não tivemos informações suficientes. Mas, como eu sou psicóloga e o meu objetivo é tratar da psicologia aqui nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre por que essa hipótese do transtorno de personalidade borderline ser a principal para o Jamie. Além do medo de abandono e necessidade de validação, ele apresentava vários outros sintomas característicos do borderline, como uma desregulação emocional intensa, explosões de raiva intensas, que nós podemos ver no episódio 3. Além disso, relações intensas e instáveis. Nós podemos ver com a família dele que, apesar dele gostar muito da família, as relações não necessariamente eram estáveis, porque ele chegava em casa
quase mal tinha uma conexão com a família, ele ficava o dia inteiro no quarto. Então, essa é uma coisa que não foi muito bem avaliada, mas talvez seja ali um outro sintoma para o Jamie. Além disso, uma impulsividade perigosa, que nós podemos ver não só na sessão de terapia, que ele é impulsivo, mas também pelo que aconteceu com a Katie. E também um choro intenso dele, né, durante o primeiro episódio, principalmente. Sem você conseguir identificar se ele é verdadeiro ou se é uma manipulação. Tudo isso se encaixa perfeitamente no perfil do Jamie. Então, eu diria que esse transtorno de personalidade borderline é o que melhor encaixa com o Jamie. Também tem teorias, né, de que ele poderia ter um transtorno de personalidade narcisista, mas isso não é verdadeiro, né, até porque ele não tinha isso de grandiosidade, de uma boa autoestima. Pelo contrário, no terceiro episódio nós vemos que o Jamie tinha uma baixa autoestima, inclusive. Ele falava que era feio toda hora, ele realmente se achava feio, ele não tinha uma autoestima boa. Mas tem gente que pensa isso justamente por essa capacidade de manipular, que também é um sintoma do borderline, por isso borderline faz muito mais sentido. Além disso, tem pessoas que teorizam sobre o transtorno de conduta, que seria a famosa psicopatia, né? Que a gente conhece, que aos 18 anos poderia vir a ser um transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia. Só que o Jamie também não bate com esse diagnóstico por diversos motivos, né? Mas principalmente porque ele não tinha tido antes problemas com a lei, não tinha quebrado regras nem nada do tipo, e também, pelo visto, né, ele não apresenta remorso, já que ele chega até a falar na última cena, que essa última cena com a psicóloga, inclusive, é uma cena que foi incrível, assim, para ver, porque dá para ver como a psicóloga teve um clique ali na mente dela e falou que não precisava mais de sessões com ele, que ele realmente tinha feito aquilo. Ele chega a falar para ela que ele chegou a ir para cima dela, só que ele não fez nada com ela de abuso. Ele poderia ter abusado dela, mas ele não abusou dela. Que outros meninos com certeza teriam abusado dela. Aí não dá para entender se ele falou do corpo dela vivo ou do corpo dela já depois do crime. Só que o ponto principal dele ter dito isso e da psicóloga ter percebido é que ele quis dizer que ele era ainda uma pessoa boa. Porque ele não fez aquilo, ele não abusou dela, então o que ele fez não foi errado. A psicóloga até pergunta para ele se ele sabe da gravidade do crime, se ele sabe que depois que a pessoa morreu, ela não volta pra vida, que ele acabou com a vida dela prematuramente. E ele diz que entende. Então nós podemos ver que ele não apresenta remorso realmente, né? Assim como no transtorno da conduta. Só que nós podemos ver que ele tem essa desregulação emocional que não é característica desse transtorno. E aí, novamente, bateria melhor com o transtorno borderline de personalidade. Aí entra uma teoria muito interessante também, que seria a de TDI, transtorno dissociativo de identidade. Desde o começo, né, no primeiro episódio, o Jamie insiste que não foi ele. Nessa teoria do transtorno de personalidade borderline, que é o que faz mais sentido de acordo com a realidade, nós podemos ver isso como uma manipulação. Mas, para quem gosta de teorizar mais sobre as séries, né, que seria ali uma teoria alternativa, o TDI faria sentido, porque o Jamie poderia ter, então, duas personalidades ali, né? Não sabemos se seriam duas personalidades fixas, né? Até porque o Jamie que fala que não foi ele e o Jamie que diz aquelas coisas que ele falou na sessão de terapia e foi explosivo e impulsivo daquele jeito, eles não parecem que têm personalidade assim tão distantes, como costuma acontecer em casos de TDI, mas chega a ser uma hipótese justamente por isso, porque ele falava que não foi ele. E talvez, naquele momento do crime, ele estava dissociando completamente. Ele pode ter criado, né, uma personalidade separada para lidar com traumas de raivas. Normalmente, o TDI acontece com pessoas que têm um histórico assim, traumático grande, que vem de famílias disfuncionais, e isso não bateria com o Jamie. Mas é uma teoria muito interessante. E outra teoria que eu não vi muitas pessoas falando sobre, mas eu achei bem interessante também, é que talvez o Jamie estivesse assumindo a culpa pelo amigo Ryan, conscientemente, como uma forma de lealdade, ou até mesmo conscientemente, como uma forma do próprio transtorno de personalidade borderline de evitar o abandono. Porque o James já sofria bullying e o Ryan e o outro amigo Tommy eram os únicos amigos que ele tinha na escola. Então, para não sofrer o abandono do Ryan, provavelmente o Jamie poderia ter emprestado as roupas dele para o Ryan. E aí, quem foi visto na câmera foi ele. E o Jamie levou a culpa pelo amigo. Essa é uma teoria, assim, bem mais radical, né? Só que ela também é uma teoria possível. Mas no final das contas, né, o importante da série não é o diagnóstico do Jamie. Eu acredito que os próprios diretores quiseram mostrar isso. Que o importante da série era
através de um sentimento de angústia constante, né? Principalmente porque nós não temos um último episódio de julgamento. A gente já sabe que o Jamie ia se colocar como culpado, porque ele chega a ligar para o pai e fala isso em uma cena que é muito devastadora, né? Porque os pais ficam ali sem palavras com aquela situação. Mas aquele último episódio do julgamento realmente se fez necessário nos nossos corações, né? A gente realmente queria esse último episódio, só que não teve. Eu acredito que isso foi proposital, justamente para ter uma angústia ainda maior, né? Ao assistir a série. E como eu falei, o importante da série, eu acredito que não seja o diagnóstico dele, até porque, como eu falei, nem tem como você fazer o diagnóstico dele a partir de só 4 episódios. Mas o importante da série é justamente esse alerta para a comunidade online e o perigo da masculinidade tóxica. E também foi interessante que a gente conseguiu ter uma visão da família dele, né? Porque a família sempre foi muito boa com ele, sempre deu a melhor criação para ele. E mesmo assim eles ficaram se questionando se tinham feito alguma coisa de errado, sendo que eles não tinham feito. E aí é que tá esses perigos dessas comunidades, sabe? Porque o Jamie cresceu em uma família completamente funcional, numa vida completamente tranquila, mas nessas comunidades online ele aparentemente foi transformado. E eu acho que essa é a principal reflexão da série, né? Como que os homens hoje em dia estão crescendo em ambientes misóginos, de ódio à mulher, muito intencionalmente, mas a maioria começa de forma inconsciente, sendo exposto a vídeos, a reels no Instagram, que falam piadas machistas, ou então comentários preconceituosos mesmo, num tom de piada, sabe? Tudo é de uma maneira bem leve, de uma maneira que é exposto a você sem que você perceba, e com o tempo você vai internalizando aquilo. então, junto com a pornografia, né, que é uma indústria que acaba colocando as mulheres como objetos. O homem cresce nesse mundo e, sem que ele perceba, ele internaliza muitos pensamentos misóginos, o que podem virar comportamentos, infelizmente, como foi o caso da série. Mas então, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da série? Vocês acham que o Jamie tem algum transtorno ou vocês pensam, como eu, que não dá para fechar um diagnóstico? Mas se fosse verificar através de sintomas, vocês acham que ele poderia ter algum transtorno de personalidade borderline? Ou vocês acham que uma outra teoria faz mais sentido? Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo e compartilhem com mais pessoas, porque esse é um assunto que precisa ser muito falado.